Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, era amor, paixão, chamem do que quiser. Sabe, era um sentimento puro, verdadeiro. Eu tô falando de mim e do Cláudio Honor. A gente curtiu, assim, essa fase de namoro, de conhecimento, de noivado. Curtimos 6 anos. Durante 6 anos, nós estivemos, assim, juntinhos e apaixonados um pelo outro. Logo, bom, quer dizer logo, né? Depois desses 6 anos, curtindo um ao outro, nós decidimos pelo casamento. Eu e Cláudio Honor. Nossa, foi a realização de um sonho quando nós nos casamos. E logo, aí sim logo, no primeiro ano do nosso casamento, olha eu de barriga. Engravidei. Primeiro filho, o Fernando. O nascimento do Fernando era a concretização de mais um sonho nosso. Cláudio Honor, meu marido, e eu queríamos demais ter filhos. Ele não é uma gracinha? E Cláudio Honor? Nossa, ele é o moleque mais bonito que já chegou na face da terra. Não, deixa que eu seguro. Não, tá aqui, eu seguro. No meu colo ele para de chorar. Quer ver? Ah, filhinho do meu coração. Era assim. Era exatamente assim que o Cláudio Honor e eu curtimos o Fernando, nosso filho. Não demorou muito tempo, não. Quando o Fernandinho fez 1 ano, aliás, na noite do aniversário de 1 ano, eu tinha mais uma notícia maravilhosa. Eu anunciei quando fui entregar o primeiro pedaço de bolo, porque meu filho era pequenininho, né? 1 aninho. Gente, antes de eu entregar o primeiro pedaço de bolo do meu filho Fernando, eu quero anunciar para vocês que ele vai ganhar ou uma irmãzinha, e eu acho que é uma irmãzinha, ou ele vai ganhar um irmãozinho. O pessoal todo que estava na festa, nossa, comemorou, fez aquela algazarra. A notícia era maravilhosa. Eu estava novamente grávida. E desta vez veio ao mundo uma linda menina, Gabriela. Fernando e Gabriela, uns encantos de crianças. Nossos filhos amados e queridos eram apegados demais desde pequenos. Sempre que saíam à rua para passear comigo, era uma gracinha. Eles se davam as mãozinhas. Mãos dadas, os dois eram extremamente unidos. Sempre um cuidando do outro. Lógico, o Fernando era o mais velho. E aí ele se sentia assim, protetor da irmã, sabe? E aquilo chamava muita atenção de quem passava. Todos achavam os dois uma graça. E ainda mais de mãos dadas. E foi dessa forma que eles foram crescendo, muito apegados, sempre um cuidando do outro. E pode até parecer mentira o que eu vou falar aqui, mas eu não me lembro de nenhuma briga. Vocês acreditam nisso? Nunca, em hipótese alguma, eles brigaram. Não teve. Nunca vi uma briga entre os dois. Por mais assim que eu me esforce, peraí, não teve. Não, eles não brigavam. Eu não consigo me lembrar de sequer de uma briga.
Qualquer que fosse o motivo, qualquer que fosse a razão, não havia briga entre os dois. E idades tão próximas, não é comum. Porque irmãos, quando as idades são próximas assim, ainda mais um sendo menino e o outro menina, há choque, né? Conflito de pensamento, de interesse. Brigam mesmo, mas os dois não. Eles não brigavam. E o gosto pela música? Desde a mais tenra idade. Impressionante, os dois adoravam música. Os dois adoravam ouvir música juntos. Fernando, com 4 aninhos de idade, ele tinha um violãozinho de brinquedo e sempre ele estava com esse violãozinho nas mãos. E enquanto ele ouvia uma música, ele ficava assim, batendo naquele violãozinho como se estivesse acompanhando. E a minha filha Gabriela ficava dançando. Era uma dupla do violonista e a dançarina, mas desde muito cedo. Impressionante, era muito cedo. A dançarina e o violonista. Eu eu tenho certeza que essa foi a melhor fase de nossas vidas. Era muito bonitinho os dois fazendo gracinhas. Fernando com o seu violãozinho e a Gabi com as suas dancinhas. E o que era apenas uma brincadeira de criança acabou virando coisa séria, porque o Fernando sempre mostrou muito talento para a coisa da música. Ele era inclinado à música, mas não era só inclinação, era inspiração, era talento mesmo. Tanto é verdade que ele só tinha 6 anos de idade. Adivinha o que ele pediu como presente naquele Natal? No Natal dos 6 anos dele. Violão de verdade. Violão de verdade. O pai fez uma pesquisa e conseguiu um violão de criança. Mas era de verdade. Só que ele não tinha o tamanho do violão de adulto. O pai conseguiu, você acredita? Pai é pai, né? O Claudionor, meu marido, conseguiu um violão de verdade, porém um pouquinho menor. E foi assim que ele aprendeu. Ele teve professor, mas era impressionante, ele tirava tudo de ouvido. Era um talento inato. Era coisa do Fernando, meu filho, um talento inato para o violão. Impressionante como ele tocava. Para ele queria aprender, e foi assim que ele foi ganhando uma plateia, sabe? Fernando, toca, eu quero ver. Olha que coisa linda. O violão dele tinha um movimento, né? O violão dele passeava pelas notas. E a Gabi? Gabi, tua irmã tá tocando, nem precisava falar. Lá vinha ela se exibindo com 5 aninhos. Ela já tinha entrado pro balé. Então ele tocava. E a Gabi? A Gabi dançava. Aquela dupla que havia se iniciado lá atrás. Caramba, ele tá com 6, ela com 5. Mas havia se formado antes. Agora se concretizava do violonista e da bailarina. Ele, cada vez mais gosto por aquele instrumento, o violão, que ele dominava com uma maestria incrível. O professor ficava abismado. Uma criança para tocar desse jeito é difícil, hein? Ele é um violonista nato. Isso é virtuoso. Isso é virtuoso. Ele é uma coisa, um talento inato. É um virtuoso. E ela? E a Gabi com a dança? Ela também já não parou mais de estudar o balé. Claudionor, meu marido, e eu
Éramos os pais mais orgulhosos do mundo. Tínhamos 2 artistas. Vocês podem ganhar dinheiro com esses meninos. O pessoal falava. Vocês podem ganhar dinheiro com esses meninos, vocês são bobos. Dá pra ganhar dinheiro levando pra uma cidade grande. Vocês são bobos, só tô no lugar dos 6. Na verdade, eu achava que aquilo talvez fosse mudar com o passar do tempo. Talvez quando ficassem mais velhos, adolescentes, os 2 deixassem aquilo de lado, seguissem outro rumo, outro caminho. Mas eu estava completa e totalmente enganada. Fernando, ele seguiu firme, estudando o seu violão. E Gabriela, também não largou mais o balé. E agora, já adolescentes, tanto um quanto o outro já faziam até apresentações. Vocês acreditam? E hoje, essa dupla maravilhosa de irmãos, sendo um violonista e ela exímia bailarina, com vocês, os virtuosos Fernando e Gabriela. E eu toda orgulhosa na fila do gargarejo, jogando beijo, como diz aquela música. Fernando, ele não para, porque o violão, segundo ele, é fonte inesgotável. Eu não entendia dessas coisas, mas ele dizia, e eu só tinha que acreditar. Mãe, esse instrumento é uma fonte inesgotável. Com 15 anos, ele entrou para fazer violão clássico. Aí mudou o estilo de professor. 15 anos. Ele já fazia recital solo no conservatório onde ele estudava. Chegou a ser aplaudido de pé, meu filho. Foi aplaudido de pé numa apresentação com seu violão, tocando os clássicos. E foi inclusive matéria de revista de música da época. O jornal da nossa cidade, que não era tão pequeno, mas também não era tão grande. O jornal fez cobertura, fotos publicadas. Gabriela, por sua vez, passou a fazer apresentação em vários lugares. Na verdade, no plural, apresentações. E o meu marido e eu, agora já não tínhamos mais dúvidas. Nossos filhos estavam com suas carreiras definidas. Fernando, o violonista, o músico. Gabriela, a bailarina. E eles continuavam unidos. Continuavam cada vez mais juntos e unidos. E foi realmente isso que aconteceu. Fernando, agora com 18 anos de idade, de aluno, já era professor. Aliás, já tinha se tornado professor um pouquinho antes. Gabi cumpria uma agenda lotada de apresentações com sua companhia de balé. E sempre fazia de um tudo para se apresentar só com o irmão. Ela fazia questão. Havia números especiais do violão do irmão com as danças da Gabi. Eles juntavam, sabe, as duas apresentações numa só. Um prestigiava o outro. E às vezes a agenda dos dois não permitia. Porque um tinha uma coisa lá, o outro tinha outra coisa ali. Mas sempre que podiam, um assistia ao outro em suas apresentações. E se de preferência mesmo é que se apresentassem juntos. Até que nós chegamos àquele ano. A companhia de balé, onde a Gabi dançava, ia fazer uma apresentação em Florianópolis, capital catarinense. Eles iam para a capital do estado, Floripa. E dessa vez o Fernando fez questão de ir junto com a irmã. Aproveitando que ele estava de férias do conservatório, onde ele dava aula, onde ele era professor, a Gabi seguiu viagem com as outras bailarinas num ônibus fretado e Fernando foi de carro para Florianópolis, porque ele pretendia passar alguns dias lá
na capital, que a gente chama de ilha, né? Queria passar alguns dias na ilha. Ele fez questão de ir de carro. Meu marido não podia ir, mas eu fui com o Fernando. Filho, você dá uma carona pra mãe? Eu tô louca pra assistir essa apresentação em Florianópolis. Porque nós morávamos no interior de Santa Catarina. Interior. E eu tava doida pra ir na capital. Eu tava doida pra ir pra ilha. A apresentação de balé ia começar 21 horas. Às 20 horas, eu já tava lá. Já tava lá, sentada no meu lugar, acompanhada pelo meu filho. Quando foi anunciada a companhia de balé, da qual a Gabi fazia parte, nossa, todos aplaudiram. Dá orgulho, né, filho? Tô chorando. Eu tô chorando. Chorando por quê, velho? Sua irmã... Fala baixinho aqui, só pra você escutar. Sua irmã. Fala a verdade. Ela é a melhor bailarina, não é? É, mãe. A senhora tem razão. Não era coisa de mãe, não. Não era coisa de mãe coruja, não. Ou era? Não era. Porque a Gabi, a minha filha, ela mais parecia flutuar no palco pela forma graciosa com que ela dançou, se apresentou. Eu fiquei emocionada. Eu não conseguia parar de chorar. Ainda mais depois daqueles aplausos de pé, sabe? Fernando, ele brincou comigo. Ô mãe, se a senhora não parar de chorar, só vai inundar o teatro aqui. O pessoal vai mandar uma multa pra senhora, mãe. Para um pouquinho de chorar, mãe. Nossa, quantas pessoas tinham naquele teatro? Para mim, mais de 1000. Fernando falou, não, mãe, é teatro para 600 lugares. Para mim tinha mais de 1000. Sei lá, eu vi uma multidão e tanto aplauso. Não, mãe, é teatro para 600 lugares. Até o Fernando ficou com os olhos rasos d'água. Até ele ficou emocionado. A companhia de balé depois iria distribuindo as moças pelo interior de Santa Catarina, onde morávamos. Só que a companhia mesmo era Blumenau. A companhia de balé ia voltando. Mas como não tinha mais nenhuma apresentação para aquela semana, a Gabriela, minha filha, ficou em Floripa. Ficou comigo, ficou com o Fernando. Nós iríamos aproveitar uma prainha na ilha, aliás. Porém, não é por ser a capital do meu estado, não. Mas Florianópolis é linda. Quem ainda não conhece, precisa conhecer. Tem tanta gente que escolhe, né? Às vezes uma cidade fora do país. Florianópolis é maravilhosa. Ficamos os 3. Fomos curtir o mar. Passeio na praia. Como a exibição na apresentação de teatro foi numa quinta de noite, ficamos na sexta. Ficamos em Floripa no sábado. Domingo ainda a gente curtiu a praia. Teve uma chuvinha lá de vez em quando, mas passou. Quando foi na segunda de manhã, depois da gente ter curtido bem a ilha, voltaríamos para nossa cidade no interior de Santa Catarina. Voltaríamos com o meu filho, o Fê, dirigindo o carro. Eu não vi a hora de chegar. Eu tinha tirado tanta foto. Só que naquele tempo, naquele momento, não havia ainda o celular. Queria deixar claro, tá? A gente tirava as fotos com a máquina fotográfica. Era o filme. Então eu não vi a hora de eu chegar para eu revelar o filme. Eu queria ver as fotos.
Queria ver, porque a gente não sabia como é que a foto tinha ficado. Puxa, eu só espero que as fotos tenham ficado lindas, filha. Você flutuava naquele palco. Era mais ou menos 9 horas da manhã. Aquela chuvinha que havia caído foi no domingo em Floripa e passou logo. Ela voltou na segunda cedo. E começou a chover. Gozado que normalmente no período da manhã não chove tão forte, mas naquele dia foi diferente. Chuva forte mesmo. Você sabe que no sul é assim. Quando começa a chover, às vezes chove pesado, sabe? E não é só chuva, é chuva com trovão, é óbvio, tem relâmpago. A gente já havia pegado a estrada, o Fernando dirigindo. Eu no banco da frente com ele, a Fernanda, eu atrás. Os dois eram tão unidos que eles faziam questão de ir juntos, assim, um do lado do outro. Eu atrás. Sabe, a gente vai procurando uma posição, assim, no banco de trás do carro para participar da conversa. Eu fui mais no meio ali, sabe? Onde você fica com a cabeça entre os assentos da frente. Eu tava ali. Filho, a chuva tá muito forte, você tá enxergando? Tá dando pra ver, mãe. Filho, melhor você parar. Olha lá, ó. A 500 metros posto, ó. Filho, para. Tá muito forte a chuva. Filho, para, vai. Para, tá muito forte. Nesse não, mas no outro eu paro, tá? Filho. Não, no outro, tem mais posto aqui. Mas a chuva tá apertando mais. Ai, a mãe tem medo. Calma, mãe, dizia a Gabi. Calma, mãe. Só precisa fazer balé, mãe, que balé acalma a gente. Ó como eu tô, mãe. De olhos fechados e tô me imaginando dançando na chuva. Ô mãe, eu tô vivendo aquela cena do filme. Não tem um filme, aquele maravilhoso filme, Dançando na Chuva? Lá, 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 lá. Para, filha, vai. Não é hora disso, não. Fernanda, vai mais devagar. Fernanda, melhor você para. Filho, para. Você não tá enxergando nada, filho. Para, filho. Fernando, para. Para. E aí o Fernando resolveu me ouvir. Ele sai no acostamento da rodovia, não dá pra enxergar. Ele ligou o pisca-alerta. Isso, para um pouco. Você ligou o pisca-alerta. Calma, mãe. E a minha filha. Lará, lará. Calma, mamãe. Lará, lará. Enquanto ela cantava, o Dançando na Chuva, fazendo com a boca, brincando. Filha, para. A mãe tá com medo. Foi logo depois daquele trovão. Eu ouvi um frenar. Sabe quando você ouve assim um frenar de alguém que frenou na pista? Era um caminhão. Eu não sei como aquele caminhoneiro estava correndo tanto assim. Ele bateu com o caminhão
na traseira do nosso carro. No entanto, na tentativa dele desviar do nosso carro, porque o caminhão ele perdeu a direção. E na tentativa de desviar do nosso carro, ele pegou mais a lateral do lado assim do passageiro do carro. Só que o caminhão estava carregado de madeira. Vinha numa velocidade considerável apesar da chuva. Ele não conseguiu brecar. A colisão foi muito forte. A madeira se desprendeu da carroceria do caminhão e acabou caindo também sobre o nosso carro. Eu só percebi a gravidade daquilo tudo quando eu abri os olhos. E parece que eu estava no porta-mala do carro. Eu me lembro disso porque quando eu olhei assim, eu vi o estepe do carro. Eu não entendi o que tinha acontecido. Nem dava, foi tudo numa fração de segundos. Eu estava no porta-malas. Vocês imaginem como ficou o carro. De dentro do porta-malas do carro, eu estava assim do lado do estepe. Ou era o pneu do carro? Não, era o estepe. Eu ainda tive forças para gritar: Fernando! Gabi! Gabriela! Fernando! Fernando! Gabi! Fernando! Gabi! Até que a minha voz desapareceu. Depois eu ainda acordei algumas vezes com o barulho de bombeiros, aquela serra ou aquela tesoura serrando a ferragem do nosso carro. Escutei quando alguém falou: ela está no porta-mala. Era eu. No porta-mala, olha aqui no porta-mala. A pessoa que chegou até mim não entendeu, falou: mas a senhora estava viajando no porta-mala? É lógico que eu nem respondi, eu não tinha nenhuma condição de responder. Tive fratura nas duas pernas e também numa das mãos. Logo o médico veio conversar comigo e isso já estava no hospital. As coisas eram assim. Eu ficava um tempo consciente e um tempo sem consciência nenhuma. Quando o médico veio falar comigo, eu já estava no hospital. O médico queria um número de telefone para avisar minha família. Iríamos ter que ficar um tempo no hospital de acordo com o médico. Perguntei dos meus filhos. Eles estão passando por cirurgia. Eles estão feridos e estão fazendo cirurgia. Os dois tinham se ferido gravemente. Eu agradeci a Deus naquele momento por permitir que eles estivessem vivos. Porque quando o médico disse que eles estavam na cirurgia, de certa forma foi um alívio para mim, sinceramente. Claudionor, meu marido, foi avisado. Foi para o hospital. E embora tivéssemos todos vivos, o médico não havia mentido para mim. Meus filhos estavam em cirurgia de fato. Embora estivéssemos todos vivos, começaria ali o pior drama das nossas vidas. Fiquei internada 10 dias no hospital. Meu filho, Fernando, 12 dias, teve alta. Mas a Gabriela precisou ser transferida para São Paulo. Nem mesmo a capital, Florianópolis, tinha aquele recurso que ela precisava. Minha filha ficou 5 meses internada e quando voltou para casa, a minha bailarina Gabriela voltou numa cadeira de rodas.
a minha Gabi voltou numa cadeira de rodas. Minha filha teve lesões gravíssimas no cérebro. Não era só a cadeira de rodas, mas ela não falava mais. Não conseguia se mexer da cintura para baixo. Não tinha mais coordenação motora nas mãos, nos braços. Foi triste demais. Mais ou menos ela estava ali com a gente. O nosso amor por ela era o mesmo. Mas o Fernando não estava suportando ver aquilo. Ele não aceitava ver a sua irmã, que era a mais perfeita bailarina da companhia dela. Ela era a mais perfeita. Ela havia flutuado naquele palco em Floripa. Agora ele via a irmã em estado vegetativo. Fernando, que sempre foi tão apegado à irmã, passou a se sentir culpado pelo acidente. Ele não parava de falar um minuto que aquilo tudo fora culpa dele. Não era. Foi uma fatalidade. Ele parou, aí se eu tivesse que encontrar um culpado, seria eu a culpada, porque talvez ele tivesse continuado com o carro, nada tivesse acontecido. Ele estava parado no acostamento. Fernando passava dias e dias ao lado da irmã naquela cadeira de rodas. Ele acariciava os seus cabelos, pedia perdão por ela estar daquele jeito. Você me perdoa, Gabi? E ela parecia entender. Apenas olhava para o Fernando e abria um sorriso tímido, como quem quisesse confortá-lo e dizer que ele não era culpado de nada, como realmente não era. Mas, infelizmente, por mais que tentássemos convencê-lo de que aquilo havia sido apenas um acidente, Fernando não aceitou. E numa manhã de domingo, e eu nem quero lembrar, eu nem quero lembrar, mas eu encontrei numa manhã de domingo meu filho morto em seu quarto. Ao seu lado, veneno e uma carta, onde ele pediu para todos nós que o perdoássemos. Mas ele não estava conseguindo viver daquele jeito. A partir da morte do Fernando, a Gabi passou a ficar inquieta, agitada demais. Era como se ela estivesse procurando o seu irmão. Quando ela ficava daquele jeito, eu colocava uma foto grande que eu tenho do Fernando ao lado dela, e então a Gabriela se acalmava e ficava por horas com os olhos fixos naquele retrato. Mas com o passar dos anos, aquilo já não adiantava mais. Os olhos da Gabi pareciam estampados com uma pergunta: cadê o meu irmão? Cadê o meu irmão? E 2 anos e meio após tudo isso, a Gabi também não suportou mais. Foi dormir num sábado e numa manhã de domingo. Ela não amanheceu. Dormiu Dormiu como dormem os pássaros. E como morrem os pássaros, ela morreu. Meu marido e eu tivemos nossas vidas aniquiladas. Foi como se arrancassem os nossos corações. Mas mesmo assim, continuamos vivos com a graça de Deus. Nos unimos, nos apoiamos muito para conseguirmos tocar nossa vida em frente. Porque eu confesso aqui, nesse instante, nós chegamos a combinar, eu e ele, de fazermos o mesmo que tinha feito nosso filho. Deu para vocês entenderem, lógico. Eu e ele chegamos a combinar, mas Deus não quis. Nós nos fortalecemos. E hoje, apesar de toda a tristeza que passamos, nós estamos aqui escrevendo a nossa história. No dia que nós tínhamos a certeza de que era o fim, bateu a porta da nossa casa a Valquíria. A Valquíria era mãe, essa Valquíria tinha trabalhado para nós num período. Ela bateu na porta da nossa casa
dizendo que a filha dela havia abandonado uma criança e desaparecido no mundo. Ela não tinha a menor condição de ir ficar com ela. Era uma menina. Se nós podíamos ficar com a menina. Era uma coisa provisória, mas que de provisório não teve nada. Porque eu e o Claudionor nos apegamos tanto nessa menina que nós nos tornamos os pais dela. A Valquíria não demorou muito tempo, que era avó, faleceu. E nós ficamos com a menina, cujo nome já tinha sido dado. Era Gabriela também. Por incrível que pareça, era Gabriela também. Ali foi um novo recomeço para mim e para o Claudionor. Ela é o nosso motivo de felicidade. Agora, no finzinho do último ano, ela se casou. Mas quando ela se casou, ela já estava grávida. E quando foi agora no mês 5, portanto maio desse ano, ela nos deu um neto que é a coisa mais linda do mundo. E como homenagem, ela colocou o nome no menino de Fernando. No quarto do Fê, você sempre coloca um aviso de que nasceu um bebê. Ela mandou fazer um violãozinho estilizado. E com um mimeógrafo, ela mandou escrever na madeira daquele violãozinho: aqui, Fernando, aquele que dará sequência à combinação das notas musicais.